Coutinho, Berta, pelo amor de Deus. Olha, Mari, tudo bem? Bom dia para você, todos os amigos desse Sport Center, também para o fã de esporte. A gente atualizando toda hora aqui, são 11h13, 11h11, eu já atualizei aqui também as redes sociais do Vasco da Gama. A espera por Coutinho continua. O jogador que a gente pode trazer para o fã de esporte acertou tudo com o Vasco, salário, tudo certinho, inclusive o Vasco vai pagar todo o salário combinado com Felipe Coutinho, que chega por 1 ano de empréstimo. O contrato dele com Aston Villa segue em vigor até 2026. Então, o Coutinho está voltando para casa. Ele que foi revelado no Vasco, jogou pouco tempo no time profissional, porque aos 16 anos já estava vendido para Inter de Milão. Então, o Coutinho voltando para casa, tudo certo com o Vasco, mas essa espera continua. Está todo mundo aqui atualizando a todo momento as redes sociais do Vasco da Gama para ver se finalmente esse anúncio sai de fato hoje. Essa é a expectativa. Tem toda aquela burocracia internacional que a gente vem trazendo aqui já há algum tempo, mas é isso, a espera de Coutinho. E a gente fala também de outros reforços, porque o Emerson Rodrigues, atacante, já desembarcou nessa terça-feira no Rio de Janeiro para acertar contrato de empréstimo com o Vasco da Gama, o empréstimo através do Inter de Miami. Souza e Alex Teixeira estão bem encaminhados, são até algumas exigências de Felipe Coutinho, mas ainda não foram anunciados, até porque falta primeiro o Coutinho também ser anunciado. A gente está acompanhando então essa novela de pertinho, a qualquer momento a gente volta nesse Sport Center. Mari. Novela pelo Coutinho, acho que também há cautela para esse anúncio, porque o contrato, né, Prates, envolve também a equipe da Premier League, então também não é uma coisa tão simples para o Vasco poder anunciar assim sem todas as pontas certinhas, né? Sem dúvida, né, Mari? Porque esse tipo de contratação, ela, além do impacto que ela tem, da repercussão que ela tem, ela envolve muitas partes, né? Então, às vezes, um documento que faltou, algo que você está esperando que não chegou ainda. Para quem esperou tanto até agora, esperar 1 hora a mais, 1 hora a menos, mas deve acontecer, né? É uma contratação que é muito pessoal do presidente do Vasco, que, além de conhecer o Coutinho, tem tratado isso, até publicamente falado, falta isso, olha, tem que esperar um pouquinho mais, tem que esperar um pouquinho menos. Mas me parece que deve ser confirmada aí. Quando for confirmada, o Vasco vai comemorar muito a contratação da volta do Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho também é uma escolha muito pessoal do Felipe Coutinho, né, Marra? Sim, nunca escondeu, pelo contrário, fazia questão de destacar. Para mim, o Coutinho é um jogador ainda acima da média. É um jogador que enxerga um jogo diferente. Ah, mas está falando isso de um jogador... Você está falando de quanto tempo para trás? Sim, estou falando de um tempo para trás. Mas eu entendo também que ele sempre foi um cara que, quando se sentiu bem recebido, acolhido, e ele teve isso, inclusive, na seleção brasileira, ele entregava, ele jogava. É um jogador franzino, não é um jogador para choque, mas é um jogador muito inteligente e bate muito bem na bola. E vai criar conexão. Rapidamente a arquibancada vai se render a ele, porque ele é muito bom jogador. É o tipo de jogador que você tem que mudar o esquema para funcionar para ele? Me parece que sim, parece que sim. Mal comparando, obviamente, o que o Vasco viveu e tem vivido com o Payet, pode viver um pouquinho com o Coutinho. Tá. Em relação à parte técnica, um jogador muito acima da média, muito inteligente para jogar. Eu tenho dúvida em relação a uma sequência de jogos, talvez aí, pelo calendário que ele vai enfrentar. Não é uma novidade para ele, mas ele vai começar a viver isso agora, né, na prática, diariamente. É outra conversa, você olhando à distância, outra coisa quando você vem viver aqui os jogos do Vasco, a rotina que é o futebol brasileiro. Mas não descarto o Vasco ter de mudar algumas situações, ajeitar, compensar outras, para contar com um Coutinho mais inteiro. E a gente vê os lances aqui no fundo, né, Marra? Impressionante, qualidade, como pegar na bola, leitura de jogo e aí a finalização dele também, que de médio, longa distância, assim, é impressionante também. Sim, né? Ele sabe muito disso aí, sabe muito de bater a bola, sabe muito de jogada de um tapinha pro lado. Na época dele do Liverpool, era incrível. Era dar um tapinha pro lado, ele fazia o gol. Isso de fora da área. Já jogou muito pelo lado, já jogou por dentro, jogou com o Klopp, inclusive. Rapidamente saiu, foi pro Barcelona. No Barcelona começou a murchar, mas é um jogador acima da média. Depois no Bayern de Munique foi campeão também. Às vezes a gente esquece disso. Intervalo rapidinho no Sport Center, a gente volta porque hoje... E
o Coutinho, Pedrosa? Olha, Fernanda, desde a semana passada havia essa burocracia aí para ser acertada junto ao empresário principal, que ia jurabicheando o Felipe Coutinho. Essa situação foi acertada. O Vasco, da parte dele, já enviou a documentação e agora espera a documentação retornar da parte do Aston Villa. Há uma expectativa desse anúncio sair hoje ainda, mas o fato é que o Vasco só vai ser anunciado e foi confirmado pela diretoria do Vasco em contato comigo nessa manhã, após a chegada do documento. Lembrando, já falei para vocês aqui, camisa 11 que ele vai utilizar, tem uma festa programada para o final de semana para a apresentação do Felipe Coutinho, com artistas vascaínos e tudo mais, presença da torcida. Eu vou com certeza. É sábado? É sábado ou domingo, porque sábado, se eu não me engano, tinha o jogo do Brasileirão Feminino. Então, como não chegou ainda o contrato, estava previsto para sábado ou domingo de manhã ou sábado na parte da tarde também. Mas eu acredito que deva ser no sábado mesmo, por tudo que já foi, que eu fui apurar nessa situação. Inclusive, já tinha até contrato com algumas empresas que vão organizar o evento. Então essa situação é aguardar, ele só vai poder estrear na partida contra o Atlético Goianiense e nesse momento o Vasco realmente aguarda esse documento. Dia 17. É quarta-feira, né? É porque final de semana agora não tem jogo do é a futebol Copa brasileiro. América, né, a final. Então, por isso não, que e a seria CBF nesse mudou caso. também, por exemplo, porque pelo calendário poderia estrear a partir do dia 11. Só que a CBF mudou porque vai ter time que vai jogar dia 10 e, teoricamente, isso atrapalha aqueles clubes que contrataram, porque quem joga dia 11 ia poder utilizar e o clube... Então, eles mudaram, passaram para a rodada seguinte, que é essa rodada aí. Sim, e uma coisa legal é citar que o principal agente, os principais agentes, principalmente o Coutinho, foi o cara determinante para esse retorno, e o Pedrinho também, que foi buscar a contratação dele. E além disso, esse anúncio do Vasco, todos os preparativos do Vasco já estão feitos desde a semana passada. O Vasco vem se preparando para tudo isso, tem vídeo, tem arte, tem bandeirão sendo montado para essa festa, enfim. Tem muita coisa aí já programada, o Vasco está pronto para anunciar, falta realmente esse documento. E o Alex Teixeira e o Souza? Depois do Coutinho, essa situação vai ser praticamente sacramentada. Porque o Coutinho acertando e sendo anunciado, aí o Vasco vai lá, vai fazer o exame, assinar com o Souza, assinar com o Alex Teixeira e vai anunciar também. A tendência, inclusive, é o Emerson Rodrigues, o Souza e o Alex Teixeira serem anunciados pós-Coutinho. Família vascaína, pra comemorar, negócio fechado. Felipe Coutinho aceita reduzir cerca de 70% do seu salário para voltar ao Vascão da Gama. Isso que é amor ao clube, isso que é o amor ao clube. Um jogador que já atingiu a sua liberdade financeira aceita reduzir 70% do seu salário para jogar aqui no Vasco da Gama. E assim, cumpriu a promessa dele. Felipe Coutinho falou que ia voltar, voltou, vai voltar pro Vasco, vai fazer uma temporada, vai voltar para a Europa e vai brilhar, porque futebol todos nós sabemos que ele tem. Felipe Coutinho é um baita jogador, está com 32 anos ainda de idade, tem muita lenha para queimar. Vocês concordam? Ele dedicado, ele focado, não tem para ninguém. A ideia da diretoria, tem torcida, estão preparando uma festa linda para o Coutinho no sábado. E assim, galera, eu conto com todos vocês. Quem puder, dá uma passada em São Januário, porque assim, vai ser lindo a festa. Vai ser lindo. Vamos torcer para que o Felipe Coutinho possa fazer muito sucesso com a camisa do Gigante da Colina. E antes de finalizar, também quero falar que o Emerson Rodrigues chegou ao Rio de Janeiro e já mandou torcida, recado para a torcida do Vasco. Atacante colombiano de 23 anos, é o primeiro reforço do Vasco da Gama nesta janela de transferências. Vamos torcer, galera, para que esse colombiano possa fazer também muito sucesso. É um jogador que, assim, não chega para mudar patamar, mas a diretoria do Vasco, os scouts, deram uma olhada, gostaram da possibilidade de contratar esse jogador. O jogador assinou positivamente e agora ele faz parte da equipe vascaína. Então, alô, meu amigo Emerson Rodrigues, que você possa ter muito sucesso aqui no Vascão. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!